Com o falecimento de sua sogra, Flávia foi para a leitura do testamento, onde estavam seu ex-marido e a amante dele. Porém, as últimas palavras da sogra deixaram todos surpresos. Flávia Castro apertava a caneta contra o bloco de anotações enquanto tentava finalizar os registros do seu plantão noturno no Hospital Santa Clara. O zumbido baixo das luzes fluorescentes parecia reforçar a tensão em seus músculos, como se cada lampejo de luz lembrasse o corpo dela de que já passara tempo demais acordada. Aquela noite fora particularmente exaustiva, e a sequência de ocorrências não dera trégua. Parada cardíaca no quarto 212 às 3 da manhã, um paciente agitado na emergência pouco antes das 5 e pilhas de prontuários que se acumulavam sobre a mesa, aguardando suas observações precisas. Ela tentou endireitar a postura, mas sentiu uma fisgada nas costas. Embora já estivesse habituada aos plantões há alguns anos, certas noites eram especialmente pesadas. Com 30 anos e uma experiência razoável no setor de enfermagem, Flávia normalmente mantinha uma caligrafia impecável nas anotações. Porém, depois de 12 horas intensas, via seus traços se tornarem mais incertos a cada linha. Suspirou ao finalizar o relato de uma das ocorrências e pensou em como seria bom mergulhar em um banho quente e depois cair na cama. Quando levantou o olhar, viu Paula, colega de equipe, passando pelo corredor, já trocada e com a bolsa pendurada no ombro. A iluminação fria do hospital fazia o rosto de Paula parecer ainda mais pálido, mas ela sorriu ao cruzar com Flávia. "Vejo você amanhã, Flá", disse acenando de leve com a mão. "Tenta descansar de verdade quando chegar em casa, ok?" Flávia retribuiu o sorriso, ainda que estivesse exausta demais para demonstrar maior entusiasmo. "Vou tentar, mas sem promessas." Terminou de assinar o ponto de saída e, antes de deixar o local, conferiu o relógio grande pendurado na parede do corredor. 7 horas e 14 minutos. Aquela hora marcava, de forma quase simbólica, o fim de mais um turno caótico. Ao caminhar rumo à porta principal, seus tênis rangiam contra o piso encerado, denunciando cada passo. Assim que empurrou a porta dupla, uma lufada de ar fresco a atingiu em cheio. Lá fora, o sol da manhã de março começava a aquecer as calçadas, mas ela sentia um arrepio percorrer o corpo, possivelmente por conta da mudança repentina de temperatura ou pela própria sensação de liberdade após tantas horas sob aquelas lâmpadas incessantes. Ela caminhou rapidamente até o carro, estacionado no mesmo lugar de sempre, e destravou as portas. Precisava chegar em casa o quanto antes. Se fosse pensar em qualquer outra tarefa extra, não encontraria forças para cumpri-la. Enquanto dirigia pelas ruas ainda tranquilas de Rancho Alegre, Flávia tentava manter os olhos atentos, mas o cansaço trazia uma certa distração. A cidade era pequena, de modo que a maior parte dos moradores ainda dormia ou começava lentamente a sair para trabalhar. "Vamos lá, só mais uns minutos", murmurou para si mesma, forçando-se a focar na estrada. Ao estacionar em frente ao prédio onde morava, conseguiu finalmente respirar aliviada. A construção simples, pintada de bege com detalhes em marrom, não chamava muita atenção, mas para Flávia significava refúgio e segurança. Subiu as escadas quase trotando, ansiosa para tirar as roupas de trabalho e deixar a água quente do chuveiro lavar toda a tensão do corpo. Quando trancou a porta do apartamento, largou a bolsa no chão da sala e foi direto ao banheiro. Ligou o chuveiro, ajeitou a temperatura e sentiu a água escaldante escorrer por sua pele, libertando o estresse acumulado nos ombros e nas têmporas. Fechou os olhos por alguns instantes, pensando na sucessão de eventos da noite. O paciente com parada cardíaca, a adrenalina ao correr pelos corredores, a aflição de tentar reanimá-lo. Era o tipo de lembrança que ainda acelerava seu coração. Terminou o banho de modo quase automático. Secou o cabelo de forma breve, só para não pingar tanto, e enrolou-se numa toalha felpuda. Passou pelo corredor até o quarto, sentindo o aroma de lavanda se espalhar no ar. Um pequeno difusor que costumava deixar ligado para criar uma atmosfera relaxante. Aquilo, somado ao cansaço, parecia conduzi-la diretamente à cama, onde se atirou sem cerimônia. "Ainda bem",
sussurrou puxando o edredom sobre as pernas. Queria desligar a mente, esquecer qualquer problema, esvaziar os pensamentos. A posição aconchegante e o silêncio envolvente quase a levaram a pegar no sono imediatamente. Mas, no instante em que seus olhos começaram a cerrar, o toque estridente do telefone ecoou no quarto, rompendo a tranquilidade. Ai, não acredito! Ela ergueu o braço, tateando o criado mudo. O visor indicava uma chamada de Lia. Vê-lo fez o estômago de Flávia dar um leve nó. Lia fora a ex-sogra que, de certa forma, se tornara uma figura materna na vida dela, mesmo após o término com Rogério. Sempre estivera presente, dando conselhos ou servindo um café quente, quando Flávia chegava angustiada. Apesar de tudo, havia algum desconforto em cada ligação que vinham trocando ultimamente, pois ela sabia que Lia havia sofrido muito com a separação. Lia, atendeu com a voz ainda pesada de sono. Tá tudo bem? Desculpa acordar você, Flavinha. A voz de Lia soava fraca, trêmula. Não tô me sentindo muito bem, acho que minha pressão subiu. Meu peito tá meio apertado, mas só preciso do meu remédio de sempre. Flávia se sentou de imediato, despertando por completo. Conhecia bem o histórico de hipertensão de Lia e suspeitava que ela poderia estar subestimando os sintomas. Você chamou uma ambulância? Não. Lia suspirou do outro lado da linha. Não acho que seja tão sério. Só preciso tomar a hidralazina para baixar a pressão. Tá na cozinha. Flávia tentava controlar a preocupação. Sabia que Lia tinha o hábito de minimizar os sinais do próprio corpo, talvez por não querer causar alarme ou por achar que era forte o suficiente para aguentar sozinha. Lia não brinca com isso, disse levantando-se apressada. Se piorar, liga pro 192 antes de eu chegar, tá me ouvindo? Tá bom, prometo. Ela encerrou a chamada e, em questão de minutos, estava vestida com uma calça jeans e um moletom, calçando os tênis que largara junto à porta. O cabelo ainda gotejava água, mas ela não tinha tempo para se preocupar com isso. Precisava chegar até a casa de Lia, distante cerca de 20 minutos, se dirigisse no ritmo normal. No entanto, um pressentimento incômodo a fazia desejar que o carro voasse para encurtar a distância. Por favor, que ela esteja bem, murmurava, acelerando nos limites que conseguia, mas tomando certo cuidado para não causar um acidente. As ruas continuavam tranquilas, pois ainda era manhã cedo, e a maioria dos moradores de Rancho Alegre mantinha uma rotina mais calma. A cada semáforo, Flávia tamborilava os dedos no volante, olhando para o relógio do painel. Parecia que o tempo se arrastava, e cada minuto de parada era mais uma faísca de ansiedade. Finalmente, a velha casa de tijolinhos apareceu no fim da ruazinha. Uma luminária estava acesa na varanda, projetando uma claridade suave que contrastava com o interior da sala, onde as janelas pareciam fechadas. Flávia estacionou de qualquer jeito, praticamente saltando do veículo antes mesmo de desligá-lo. Ela se ajoelhou diante do tapete de entrada, tateando até encontrar a chave reserva que Lia costumava deixar escondida ali. Lia, onde você tá? Gritou assim que abriu a porta. Havia uma penumbra acolhedora na pequena sala de estar, onde um sofá floral e uma poltrona marrom ocupavam o centro, de frente para a antiga TV. Certas lembranças brotaram na mente de Flávia, pois em muitas ocasiões ela vira Rogério sentado ali, com os pés sobre a mesinha de centro e latas de cerveja espalhadas. Mas naquele instante, a ausência dele era evidente. Aqui na sala, meu bem. A voz de Lia veio de um ponto mais adiante. Flávia deu alguns passos rápidos e encontrou a senhora sentada no sofá, envolta em um cobertor. Havia palidez em seu rosto, denunciando algum desconforto, embora a respiração parecesse relativamente controlada. Quando Flávia se aproximou, Lia tentou esboçar um sorriso, como se quisesse minimizar o susto que estava causando. Eu já tô melhor, não precisa ficar tão assustada, murmurou, mas sua voz ainda soava abatida. Flávia pegou o pulso de Lia, sentindo o ritmo do coração. Em seguida, colocou a braçadeira de pressão no braço dela, ligando o aparelho eletrônico que ficava ali na mesinha de centro. Lia costumava manter esse aparelho por perto exatamente por causa dos problemas recorrentes de hipertensão. 14/8.
murmurou Flávia, franzindo o senho. Ainda está alta, mas não ao ponto de precisar da hidralazina. E o aperto no peito melhorou? Lia desviou o olhar por um instante antes de responder. Já passou um bocado, acho que eu exagerei. É que estava tudo tão quieto. Rogério saiu e nem sei onde foi. Fiquei com medo de ficar sozinha. Flávia notou a menção de Rogério, mas não se aprofundou no assunto. Desde o divórcio, falar dele trazia sensações confusas. Então, ela preferiu agir de modo mais prático. Mesmo que não fosse nada grave, você fez bem em ligar. E você sabe que, se piorar, tem que chamar o serviço de emergência. Lia balançou a cabeça devagar. Me desculpa, meu bem. Você devia estar morta de cansaço depois do plantão. Mas eu pensei, com quem mais vou contar? Flávia sentiu o peito apertar, lembrando de quantas vezes Lia a acolhera. Entre elas, existia uma cumplicidade que ia além do casamento desfeito com Rogério. Então, decidiu largar os sapatos para não sujar o tapete e se aproximou mais, sentando-se na outra extremidade do sofá. Se você me falasse antes que era só solidão, eu vinha do mesmo jeito, sabia? Comentou Flávia, com um tom de falsa repreensão. Agora vamos ficar aqui quietinhas, que eu tô exausta e não vou encarar a estrada de volta tão cedo. As duas riram. Lia estendeu a mão magra e fria, tocando a de Flávia. Havia uma ternura contida nesse gesto, como se quisesse agradecer de maneira silenciosa. O abajur ao lado iluminava o rosto de Lia, ressaltando as marcas do tempo que a faziam parecer frágil, mas também determinada. Ficaram horas ali conversando. Em alguns momentos, Lia relembrava situações engraçadas do passado. Descrevia, por exemplo, a vez em que Rogério, insistindo em ajudar na cozinha, quase incendiou tudo ao tentar cozinhar uma lasanha. Flávia chegava a dar risadas, mesmo que parte dela se entristecesse ao lembrar do homem que Rogério costumava ser no início do casamento, bem diferente do que se tornara. As lembranças, no entanto, fluíam leves por algum tempo. Falavam de festas de aniversário antigas, de tardes em que riam de bobagens na sala e de como Lia costumava preparar um bolo de chocolate tão fofo que era famoso entre os amigos. Aqueles retalhos de memória traziam um calor reconfortante, afastando o clima frio daquela madrugada. Você devia ter visto a cara dele quando eu disse que precisava sair para comprar queijo, contou Lia, rindo ao se lembrar de algum episódio. Aposto que ele fez aquela expressão de eu resolvo tudo e estragou a receita, brincou Flávia, arrancando gargalhadas genuínas. O tempo se esticou sem que percebessem. De repente, Flávia notou que a claridade do dia adentrava pelas frestas das janelas e que Lia já não parecia tão pálida. O relógio na parede marcava quase meio-dia. Flávia esticou o corpo, sentindo os músculos reclamarem pelo cansaço acumulado. Acho que vou indo, dona Lia. Preciso tentar descansar um pouco, ou pelo menos deitar na minha cama antes do próximo turno, disse Flávia, levantando-se com um bocejo. Não quero ficar aqui se o Rogério aparecer. Vai que ele discute, né? Ao ouvir isso, Lia abaixou o olhar com as lágrimas surgindo sutilmente. Volte sempre, filha. Você ainda é da família para mim, não se esqueça. Flávia tentou sorrir, embora também sentisse um nó na garganta. Pode deixar. Só não me assusta mais assim, combinado? Ela pegou os tênis, calçou-os sem muita pressa e se encaminhou para a porta. Antes de sair, lançou mais um olhar a Lia, que continuava sentada no sofá, abraçada ao cobertor. Aquela figura frágil e, ao mesmo tempo, tão forte, a fez sentir um carinho enorme. Ainda que exausta, estava feliz por ter ido. Ao pisar na varanda, Flávia respirou fundo, encarando a rua praticamente vazia. Agradeceu internamente por Lia estar bem e por ela própria conseguir cuidar da senhora quando precisasse. No fundo, considerava-se em dívida, pois Lia a ajudara em tantos momentos de dificuldade emocional após o divórcio. Desceu os degraus e caminhou até o carro. O trajeto de volta para casa, agora sob o sol quase do meio-dia, fez seus olhos semicerrados lacrimejarem de leve. Contudo, a sonolência era ainda mais intensa que antes. Precisava chegar logo em seu apartamento, tomar mais um banho rápido, se possível, e apagar por algumas horas. Enquanto dirigia, Flávia refletia sobre a conversa longa que tiveram.
Pensava em como Lia parecia tão carente da presença de alguém, sobretudo com Rogério saindo sem dar explicações. Perguntava-se se um dia aquele homem voltaria a ser a pessoa que conhecera ou se já era tarde demais. Ela estacionou em frente ao prédio, subiu os degraus quase arrastando os pés e trancou-se no apartamento mais uma vez. Jogou a bolsa num canto qualquer, chutou os sapatos para o lado e se deixou cair no sofá. Sentia o corpo pesado, a cabeça girando por conta das horas sem dormir. Permaneceu ali, imóvel, encarando o teto por alguns minutos, até que se convenceu de que não teria forças para chegar ao quarto. Cochilou sentada, abraçando uma almofada, desejando não ser interrompida outra vez. Se soubesse o que viria a acontecer, talvez tivesse voltado à casa de Lia naquele mesmo instante, mas não havia como adivinhar. E naquele momento, só o que ela conseguia fazer era respirar devagar, tentando relaxar a mente. Mal sabia ela que aquele seria o último momento de convivência com a senhora que tanto lhe dava carinho. No dia seguinte, Flávia tentava recobrar as energias em seu apartamento. Depois de voltar da casa de Lia na véspera, passara o restante do dia dormindo no sofá e, posteriormente, arrastando-se até a cama, onde afundara num sono pesado. Ainda se sentia dolorida pela posição desconfortável no sofá, mas também carregava uma sensação de inquietação que não sabia explicar. Talvez fosse apenas a ressaca emocional de ter passado a madrugada com Lia, vendo-a abatida e solitária. Naquela manhã, Flávia acordou relativamente cedo. Tomou um banho rápido e colocou uma roupa simples, calça jeans e uma camiseta de algodão. Pensou em preparar algo para comer, mas a despensa estava praticamente vazia. Restavam apenas um pouco de café, um iogurte e algumas bolachas. Ela suspirou ao constatar que precisaria ir ao supermercado em algum momento, embora não estivesse com disposição para sair. Acabou optando por um café ralo sem açúcar, aquecido no micro-ondas. Tomou pequenos goles enquanto se encostava na bancada da cozinha, os olhos ainda pesados, embora tivesse dormido bastante. Sentiu um nó no estômago, atribuído à mistura de cansaço e fome. No entanto, antes mesmo de decidir o que comer, o telefone tocou de forma estridente, arrancando-a de seu devaneio. Alô? Atendeu na expectativa de ouvir a voz conhecida de Paula, sua amiga do hospital. Flávia, sinto muito. Preciso te contar. A Lia faleceu. Veio a voz de outra colega de trabalho, soando tensa e hesitante. Parece que foi um infarto fulminante de madrugada. Por um instante, nada ao redor de Flávia pareceu real. O som do telefone, o aroma do café requentado, até mesmo a claridade do sol que entrava pela janela, tudo se tornou algo distante. Ela apertou o celular contra o ouvido, a respiração falhando. Sem conseguir reagir, ficou paralisada, como se o chão sob seus pés tivesse sido arrancado. O quê? Conseguiu murmurar a garganta seca. A Lia faleceu, Flávia. Encontraram-na hoje cedo, já sem vida, repetiu a colega com uma voz que tentava passar consolo, mas soava apenas trêmula. A xícara de café escorregou das mãos de Flávia e se espatifou no chão, espalhando estilhaços de porcelana e líquido escuro pelos azulejos. Ela ouviu o barulho agudo, mas não processou o ocorrido. Um choque atravessou seu corpo, fazendo o coração disparar, e a mente dela parecia girar em um vendaval de pensamentos desencontrados. A colega seguiu falando. Explicava algo sobre a causa provável do infarto, sobre como tudo havia acontecido tão de repente. Entretanto, Flávia quase não conseguia acompanhar. Mas eu estive com ela ontem, balbuciou, tentando encontrar alguma lógica no acontecimento. Sentia-se atordoada, sem chão, como se flutuasse em uma dimensão paralela, onde as notícias chegavam sem aviso prévio. Lia, aquela figura maternal que estivera presente até mesmo após o divórcio, que nunca deixara de chamá-la de minha filha em tom de afeto, havia partido. Aquilo parecia impossível. A colega continuava a dar detalhes, mas Flávia estava tão mergulhada em suas próprias emoções que nada mais fazia sentido. O choro parecia se recusar a sair. Ela se sentia anestesiada. Segundos depois, percebeu que a ligação tinha terminado.
Ainda segurava o celular, sem conseguir desviar o olhar do chão sujo de café. A imagem de Lia surgiu em sua mente, como uma projeção nítida de tudo que viveram. A primeira vez em que se conheceram, quando Flávia ainda estava noiva de Rogério, Lia a recebera na casa simples, com um sorriso caloroso e um bolo assando no forno. A lembrança do presente de casamento que a sogra escolhera com tanto cuidado, uma colcha artesanal de retalhos que simbolizava a união de duas pessoas para formar algo único. E depois as conversas na cozinha, sempre regadas a café e pão de queijo. Lia tinha essa habilidade de fazer Flávia se sentir aconchegada, especialmente durante as fases difíceis. Nos dias mais sombrios após a traição de Rogério, foi Lia quem acolheu Flávia, pegou em sua mão e disse: "Você não está sozinha, minha filha. Vamos superar isso." Por mais que estivesse decepcionada com o próprio filho, ela nunca deixou de amar Flávia como a nora que sempre quis ter, e a ideia de perder essa mulher forte e doce de maneira tão abrupta dava um nó na garganta de Flávia, que agora se via afundada em um luto inesperado. Finalmente, com um impulso quase automático, ela se agachou para pegar os cacos da xícara, os dedos tremendo, ignorando o risco de se cortar. Precisava agir, qualquer ação que fosse, pois ficar parada só ampliava a sensação de que tudo estava desmoronando. Varreu os pedaços de porcelana, pegou um pano e limpou o café do chão. Ainda se questionava se não era um pesadelo. "Não, não pode ser", sussurrou, sentindo um aperto no peito ao lembrar da conversa da véspera. Lia estava viva, estava conversando, mesmo que fraca e com o semblante cansado. Flávia a deixara naquela manhã, acreditando que teriam ainda muitas oportunidades de se ver, de compartilhar histórias, de lembrar o passado e, quem sabe, construir um futuro de amizade e companheirismo. Mas agora tudo acabara. Flávia finalmente largou o pano de limpeza e desmoronou no chão da cozinha. Encolheu as pernas contra o corpo e sentiu os primeiros soluços romperem o bloqueio interno. Chorou baixinho, o rosto úmido, sem emitir sons muito altos, mas tremendo dos pés à cabeça. Ficou ali por alguns minutos, submersa em uma tristeza profunda, até que seu telefone vibrou novamente. Ela olhou o visor receosa de mais notícias trágicas. Ao atender, ouviu a voz de Paula, que falava com suavidade. "Flávia, acabei de saber. Eu sinto muito. Você tá bem?" Não tô, Paula", respondeu com a voz embargada. "Não entendo como isso pôde acontecer tão de repente." "Eu sei", disse Paula. "Olha, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode contar comigo. Quer que eu vá até aí?" Flávia ponderou por um momento. "Acho que preciso ficar sozinha um pouco. Mas obrigada. Me avisa se tiver notícias sobre o enterro, por favor. Não quero faltar, mas não tô com cabeça para ligar para ninguém agora." "Tudo bem, pode deixar. Te mando mensagem assim que souber dos detalhes", afirmou a amiga. "Força, Flávia." Encerrada a ligação, Flávia se levantou com dificuldade. Sentiu a cabeça girar e seu estômago reclamou, lembrando-a de que não comera nada. Pegou o iogurte na geladeira e engoliu algumas colheradas sem sequer sentir o sabor. Depois, arrastou-se até o quarto, cambaleando, ainda tonta com a notícia. Precisava se deitar ou iria desabar. Ao encostar a cabeça no travesseiro, as lembranças surgiram com mais força. Teve de fechar os olhos para tentar se acalmar, respirando fundo algumas vezes. Visualizou mentalmente uma cena marcante de anos atrás. O dia do casamento com Rogério. Ele a esperava no altar, vestindo um terno azul marinho, com um sorriso que parecia genuinamente feliz. Lia estava na primeira fileira dos convidados, com uma expressão de orgulho e emoção. Para ela, era um sonho ver o filho se casando com uma moça que julgava carinhosa e batalhadora. Na época, Flávia tinha 24 anos. Sonhava com uma vida a dois cheia de cumplicidade e alegrias. Lia foi a grande incentivadora daquele matrimônio, pois considerava Rogério cabeça dura e temia que ele empurrasse a oportunidade de ter alguém realmente bom ao seu lado. Acreditava que, com Flávia, o filho se tornaria uma pessoa mais amável e estável. Por um tempo, tudo correu como o previsto.
Foram alguns anos de risadas, jantares a dois, conversas madrugadas adentro. Flávia até começou a cogitar ter filhos no futuro, embora Rogério nunca demonstrasse grande interesse no assunto. Ele parecia preferir a liberdade de sair com amigos, frequentar bares, ocasionalmente passar um fim de semana fora sem avisar. Ainda assim, havia afeto suficiente para manter o relacionamento. Até que, em um dia comum, Flávia teve o plantão cancelado no hospital. Chegou em casa mais cedo, pensando em preparar uma surpresa para o marido. Mas o que encontrou a arrasou. Rogério estava deitado no sofá com uma garota muito mais nova, trocando beijos e risadas, sem se importar em serem flagrados. A cena foi um golpe brutal. Flávia recordava que quase não conseguia respirar, tomada pela raiva, decepção e humilhação. Como você pôde fazer isso? Ela gritara, as lágrimas queimando a face. Sai da minha casa. Rogério se levantou sem demonstrar grande arrependimento, murmurando desculpas atordoadas. A garota recolheu seus pertences às pressas, escancarando o constrangimento. Naquele momento, Flávia só conseguiu berrar, dizer que não suportava mais aquele homem que a apunhalara pelas costas. Ela agarrou as roupas dele, jogando-as numa mala, enquanto as mãos tremiam de indignação. Quem acabou tomando as dores de Flávia de maneira profunda foi Lia. Ao saber do ocorrido, chorou por dias, sem conseguir acreditar que o próprio filho tivesse traído uma pessoa tão devotada. Em certo momento, Lia confessou: meu menino nunca foi santo, mas não imaginei que chegaria a tanto. A decepção era clara. Ainda assim, Lia não rompeu com o filho, mas também não virou as costas para Flávia. Ficou no meio de um furacão emocional, tentando encontrar equilíbrio entre amar Rogério incondicionalmente e não compactuar com o que ele fizera. Flávia, por sua vez, sentiu a importância desse apoio silencioso. Lia não era só sogra, era confidente, conselheira, alguém que a recebia de braços abertos. Você não faz mais parte da família, Rogério vivia dizendo. Esquece a minha mãe, ela não tem nada a ver com você agora. Para evitar brigas diretas, Lia passou a ligar para Flávia em horários em que Rogério estava fora, a fim de manter contato, perguntar como ela estava e, às vezes, pedir ajuda para assuntos rotineiros. Essa dinâmica persistiu por anos, criando um laço atípico entre ambas. Já Rogério, amargurado, continuou na defensiva, como se tivesse raiva de Flávia por ela não ter engolido a traição. Agora, ao constatar que Lia se fora para sempre, Flávia sentia ondas de arrependimento. Deveria ter ficado mais tempo ao lado dela naquela última noite, insistir para que a senhora fosse ao hospital. Deveria ter dito a Lia o quanto era grata por tudo, mas não dissera e já era tarde. Em meio a isso veio a notícia de que haveria a leitura do testamento de Lia, porque Flávia fora incluída num testamento que, teoricamente, pertenceria a Rogério, o filho legítimo. Talvez Lia tivesse deixado um recado, uma carta, algum objeto pessoal. Flávia não esperava nada além de uma lembrança simbólica, mas resolveu atender ao convite formal. Chegou o dia marcado e o clima reforçava a melancolia. A chuva caía sem trégua, encharcando as ruas de Rancho Alegre. Flávia estacionou em frente ao prédio antigo de tijolos, respirando fundo antes de entrar. Sentia os cabelos úmidos grudarem à testa enquanto segurava a bolsa contra o peito. Entrou na recepção e se deparou com Rogério aguardando perto da parede, acompanhado de Sônia, a jovem com quem ele engravidara depois do divórcio. Nos braços de Sônia, um bebê recém-nascido dormia embalado pela manta que ela ajeitava ocasionalmente. O estômago de Flávia deu um nó ao ver aquela cena. Era impossível não lembrar das discussões que tivera com Rogério, quando ele a acusava de não poder lhe dar filhos ou de ser boa demais para entender suas escapadas. Agora ali estava, ao lado da moça que concretizara esse desejo de família, aparentemente sem grandes complicações. Sem se deixar abalar mais do que o inevitável, Flávia apertou a alça da bolsa e seguiu para a sala de reunião indicada. Lá, o advogado Adriano César, homem de expressão séria e gestos meticulosos, os aguardava. Sobre a mesa, várias pastas se alinhavam em ordem, junto a um bloco de notas e algumas canetas. Havia algo de solene no ambiente, como se o ar estivesse carregado de sentimentos contraditórios.
a dor da perda, misturada a interesses financeiros. Rogério sentou-se ao lado de Sônia, que, por sua vez, ajeitou o bebê no colo. A moça parecia mais preocupada em acalmar a criança do que com a situação em si. Flávia escolheu uma cadeira do lado oposto da mesa, mantendo-se discreta. Tentava evitar olhar diretamente para Rogério, pois a última coisa que desejava era iniciar qualquer discussão ali, diante do advogado. Adriano pigarreou levemente, pegando a primeira pasta. A chuva contínua era audível através das grandes janelas, acompanhando de forma dramática o momento. Vamos dar início à leitura do testamento da senhora Lia, disse, com a voz baixa, mas clara. Flávia ouviu os batimentos de seu próprio coração, quase como um tambor. Queria, em parte, que aquilo terminasse depressa. Não se sentia bem naquele ambiente, onde o luto se misturava a olhares de cobiça. Rogério parecia impaciente, olhando de vez em quando para o celular, enquanto Sônia bocejava e tentava abafar o choro do bebê. Adriano listou os itens de forma meticulosa: a casa na cidade, a pequena chácara no interior, certas aplicações financeiras de valor razoável. Flávia piscou algumas vezes, assustada com o volume de bens. Achava que Lia tivesse algo, mas não imaginava que fosse tanto. Em determinado ponto, o advogado levantou os olhos dos papéis e proclamou com voz firme: por determinação expressa de Dona Lia, todos esses bens, sem exceção, ficam para Flávia. O silêncio que se instalou foi quase palpável. Flávia sentiu um aperto no peito, sem saber se havia entendido direito. Olhou de relance para Rogério, que de imediato se levantou, batendo as mãos na mesa. "O quê?" gritou, o rosto queimando de raiva. "Isso está errado. Eu sou filho único. É claro que tudo deveria passar para mim." Sônia, indignada, disparou: "Quero ver esses papéis agora. Isso é uma fraude." Flávia continuava atônita, sem conseguir reagir. Nunca, em hipótese alguma, passara por sua cabeça que Lia deixaria a maior parte, ou qualquer parte, da herança para ela. Uma sensação de vertigem tomou conta do corpo. Adriano, mantendo a postura profissional, respondeu: "Senhora Sônia, não há nenhuma fraude. Lia fez questão de registrar tudo em cartório, com testemunhas. Caso Flávia recuse a herança, os bens vão para uma instituição de caridade dedicada a crianças com câncer. Nada vai para Rogério." O rosto de Rogério se contorceu de fúria e descrença. Você encheu a cabeça da minha mãe contra mim", vociferou, avançando um passo na direção de Flávia. "Sempre me pintou como um monstro, não foi?" "Rogério, eu jamais..." tentou responder Flávia, a voz saindo trêmula, quase num sussurro. Ela sequer tivera tempo de processar a informação. Não pedira nada disso a Lia, não fizera tramóias ou conspirações. Ele deu um soco na mesa, fazendo com que o bebê de Sônia se agitasse e começasse a chorar. A tensão se tornou quase insuportável. Sônia, confusa e indignada, passou a balançar a criança para acalmá-la, enquanto Rogério bufava olhando ao redor, como se buscasse uma explicação lógica para aquilo. Então, o advogado pigarreou outra vez, levantando uma pequena folha dobrada. "Antes de qualquer outra discussão, preciso ler uma carta que Dona Lia anexou ao testamento. É algo pessoal, mas ela deixou instruções para que fosse lido diante dos presentes." A menção a uma carta fez o coração de Flávia disparar. Sentia-se à beira de um colapso. O advogado desdobrou o papel, e sua voz soou menos formal, como se tentasse traduzir o tom que Lia empregara ao escrever. E cada palavra atingia Flávia como uma pontada. Lia falava da decepção com o próprio filho, que havia traído a esposa, desrespeitando não apenas o matrimônio, mas também os valores familiares que ela tanto prezava. Explicava que o amor por Rogério era inabalável, mas que não poderia ignorar o sofrimento que ele causara a Flávia. Havia um trecho em que Lia falava diretamente para Flávia: "Minha filha, você me deu carinho, cuidado e respeito quando eu mais precisei. Foi mais do que uma nora. Foi uma verdadeira filha para mim. Por isso deixo meus bens a você, para que possa recomeçar longe dos erros e das mágoas que Rogério lhe impôs. Que isso seja um ponto de partida para uma nova vida." Era impossível para Flávia conter as lágrimas. As palavras de Lia tocavam fundo na alma,
reabrindo feridas e, ao mesmo tempo, oferecendo um bálsamo de ternura. Do outro lado da mesa, Rogério ouvia tudo com uma expressão que ia da ira à humilhação. A cada frase, Rogério parecia murchar, consumido pela própria culpa. Com o término da leitura, o advogado Adriano soltou um suspiro discreto, como quem pressente que a situação está à beira de um novo tumulto. A tensão pairava no ar, palpável em cada suspiro contido. Rogério, ainda com o rosto tomado por uma fúria abatida, levantou-se de forma abrupta, empurrando a cadeira para trás. O rangido ecoou pela pequena sala, acentuando o desconforto de todos ali presentes. "Não pode ser! Isso é uma injustiça! Era minha mãe!" protestou ele, apertando as mãos contra a lateral da mesa. Seus olhos saltavam de indignação, mas também exibiam um brilho de mágoa confusa. A cena toda parecia se desenrolar em câmera lenta para Flávia. Ela, sentada na outra extremidade, olhava para Rogério com um misto de compaixão e ressentimento. Naquele instante, tudo o que sentia era uma mistura de tristeza e uma espécie incômoda de alívio. Uma parte dela lamentava profundamente toda a situação: a morte de Lia, o ambiente hostil, as lembranças dolorosas, mas a outra parte se sentia defendida pelas ações finais da sogra, como se Lia tivesse erguido um escudo protetor ao seu redor. Sônia, que se encontrava do outro lado da sala, segurava o bebê contra o peito. Ao perceber os gritos, a criança começou a chorar, incomodada com o volume das vozes e com a energia pesada que emanava de cada troca de olhares. Sônia, agitada, alternava o olhar entre o rostinho do bebê e a expressão de Rogério, como se tentasse medir qual dos dois precisaria de mais cuidado naquele momento. "Vamos contestar isso. Não vamos abrir mão de nada", ela disparou, a voz oscilando entre a raiva e um desespero que não conseguia disfarçar. Seu olhar dirigia-se por vezes a Flávia, como se a acusasse de ter roubado o que considerava seu por direito. Adriano, por sua vez, ouviu pacientemente as reclamações, mantendo a postura profissional de um advogado veterano em disputas de herança. Conhecia bem aquele cenário de revolta e mágoa que surgia depois de um testamento inesperado. Sabia que não bastava explicar as questões legais. Naquele momento, havia uma ferida emocional exposta. Ainda assim, manteve a tranquilidade. "Eu compreendo o descontentamento de vocês. É direito constitucional contestar judicialmente. Mas, como já mencionei, Dona Lia deixou tudo muito bem amarrado. Ela foi bastante cautelosa ao registrar suas intenções. As chances de reverter isso na justiça, sinceramente, são minúsculas." As palavras de Adriano pareciam atingir Rogério como farpas. Ele respirava com dificuldade, rangendo os dentes num esforço de manter algum controle. O silêncio que se seguiu foi breve, mas carregado de eletricidade. Sônia começou a balançar o bebê de um lado para o outro, tentando acalmá-lo, embora não conseguisse esconder o próprio nervosismo. Flávia, por sua vez, mantinha os braços cruzados e o olhar incerto, sem saber ao certo se deveria dizer algo para atenuar o conflito ou se ficar calada era a melhor saída. Quando Adriano finalmente fechou a pasta de documentos, como uma forma de sinalizar o encerramento provisório da questão, a sala mergulhou em alguns segundos de quietude forçada. Então Rogério, com os olhos ainda marejados, se voltou para Flávia. Sua voz saiu mais baixa, quase um sussurro, tremendo de forma que o tornava pela primeira vez em muito tempo vulnerável. "Flávia, me perdoa. Eu fiz muita besteira, mas não tira tudo de mim. Sou pai de família agora, não tenho nada." Ao ouvi-lo, Flávia sentiu um aperto no peito que a fez desviar o olhar para o chão por um instante. As lembranças dos momentos dolorosos voltaram com força. A traição, a humilhação, as palavras duras que ele havia usado para expulsá-la da própria história. Ainda assim, ela não podia negar que havia nele, naquele instante, um pedido genuíno de ajuda. Como enfermeira acostumada a ver o sofrimento das pessoas, seu instinto era acolher. Mas esse mesmo instinto travava uma batalha interna com sua memória ferida. "Rogério, eu sinto muito de verdade que você esteja nessa situação", respondeu a voz levemente trêmula. "Mas eu não causei isso. Você cavou essa cova sozinho.
A resposta dela parecia ecoar na sala. Ele então se ajoelhou diante de Flávia, agarrando as mãos dela com força. Os olhos, ainda rasos d'água, passavam uma sensação quase desesperada. Por favor, se for para ficar com tudo, me dá alguma coisa. Deixa-me morar na chácara ou divide comigo. Flávia não pôde deixar de se lembrar de inúmeras cenas em que Rogério se comportara de maneira arrogante, fazendo pouco dos sentimentos dela. Agora, via-o de joelhos, implorando por alguma fatia de esperança. Ela sentiu que suas mãos começavam a suar e, com um movimento firme, as puxou, libertando-se do aperto. Não, disse erguendo o queixo, embora a exaustão se refletisse em seus olhos. Eu preciso seguir em frente. Não vou reviver esse ciclo de dependência com você. Seu tom soava definitivo, como uma porta que se fecha. Ainda houve espaço para um último comentário que parecia cravar uma estaca no peito de Rogério. O que Lia fez foi escolha dela. Se ela quisesse que você tivesse parte, teria deixado. Agora chega. Aquelas palavras finais pairaram no ar como um veredito inescapável. Sônia, parada atrás de Rogério, ajeitou o bebê contra o ombro, olhando para Flávia com uma expressão confusa, quase indignada, mas não disse nada naquele instante. Rogério, por sua vez, permaneceu imóvel por alguns segundos, antes de se levantar de maneira trôpega, como se um peso gigantesco estivesse sobre seus ombros. Sem dizer mais nada, Flávia virou as costas e saiu da sala com passos firmes. Ao descer as escadas do prédio, seu coração pulsava acelerado, e o turbilhão de emoções quase a sufocava. Estava profundamente triste pela morte de Lia. Ao mesmo tempo se culpava por receber algo que originalmente imaginava pertencer a Rogério, mas também experimentava um sentimento de justiça por ver que Lia reconhecera seu valor. Nos dias seguintes as coisas não ficaram mais simples. O telefone de Flávia tocava com frequência, chamados do hospital, mensagens de Paula se oferecendo para ajudá-la e até contatos de advogados que representavam Rogério ou a própria Sônia. Ela decidiu manter uma postura discreta, respondendo apenas o necessário. Precisava organizar seus próprios pensamentos antes de enfrentar o mundo exterior. Em uma manhã, Flávia se encontrou com Adriano no escritório de advocacia, onde a leitura do testamento ocorrera. Ele, sentado atrás de uma escrivaninha organizada, folheava alguns documentos enquanto explicava os trâmites legais que envolviam o recebimento efetivo dos bens. A casa na cidade e a chácara no interior são os principais imóveis, disse ele, tocando os papéis. Há também uma quantia considerável em aplicações financeiras. Você tem todo o direito de aceitar ou recusar, mas, se recusar, tudo será direcionado para a Fundação de Crianças com Câncer que a dona Lia indicou. Flávia ouvia em silêncio, os dedos entrelaçados sobre o colo. Por um lado, sentia-se grata pela generosidade de Lia, mas por outro, tinha receio de ficar sobrecarregada com tanta responsabilidade. Ela não precisava de muito para viver. Sempre fora simples, valorizava sua profissão e a ideia de manter 2 imóveis parecia excessiva. Ao fim da explicação, Flávia tomou coragem para falar. Adriano, eu decidi que não quero ficar com tudo. Quer dizer, acho que a casa na cidade e a maior parte do dinheiro devem ir para a fundação. Era o que a Lia planejava se eu recusasse, não é? Então vou fazer algo parecido. Vou aceitar somente a chácara e uma quantia que me permita começar de novo, de um jeito tranquilo. Surpreso, o advogado levantou as sobrancelhas, fechando brevemente a pasta que segurava. Havia visto muitos casos em que famílias brigavam por cada centavo, mas raros eram os clientes que abriam mão de grandes parcelas de herança voluntariamente. É um gesto muito nobre, comentou ele, genuinamente impressionado. Tem certeza disso? Flávia confirmou com a cabeça, relembrando os últimos momentos com Lia e as palavras que a senhora deixara. Em seguida, respirou fundo, tomando coragem para expor a segunda parte de sua ideia. E tem mais uma coisa. Quero que exista uma cláusula no contrato. Algo que permita que, se um dia Rogério realmente mudar, se ele for um bom pai, se mostrar responsável, ele possa ficar com a chácara. Eu não tenho tanta necessidade material e Lia acreditava que o filho ainda podia melhorar.
A pausa que se seguiu deixou o ar denso. Adriano analisou o rosto de Flávia, procurando algum sinal de hesitação ou insegurança. Em vez disso, encontrou uma firmeza serena, como se ela tivesse pensado muito antes de tomar aquela decisão. "Por que você quer fazer isso?", questionou o advogado com genuína curiosidade. "Depois de tudo que aconteceu, você ainda deixaria a chácara para ele?" Flávia cerrou os lábios por um instante, reunindo as palavras certas. Lia o amava, mesmo sabendo dos defeitos dele. E de algum jeito, eu acredito que ela queria dar uma lição, não destruí-lo. Não tenho a ilusão de que Rogério vá mudar da noite para o dia, mas se acontecer, eu preferiria que ele tivesse algo que o ligasse às boas memórias. Para mim, essa chácara será um recomeço, mas não preciso dela para sempre. Se ele provar que merece, eu cedo. Vou deixar isso no papel. O advogado assentiu, voltando a anotar algumas observações. "É um ato de bondade bem grande, Flávia", reconheceu com a voz mais baixa. "São raras as vezes em que vejo alguém pensar assim depois de tudo que passou." Ela deu de ombros, sentindo os olhos umedecerem ao lembrar de Lia. Talvez fosse uma forma de homenagear a ex-sogra, de manter vivo o propósito de família que Lia sempre desejou, mesmo que as circunstâncias tivessem se deturpado ao longo do caminho. De certa forma, é uma forma de honrar a memória da Lia. Ela acreditava que qualquer pessoa pode ter uma segunda chance, sabe? Eu não vou fingir que é fácil, mas vou tentar. Adriano deixou a caneta de lado, recostando-se na cadeira. Havia uma admiração silenciosa em seu olhar. "Bom, vamos então formalizar essa sua decisão", disse ele, abrindo uma nova pasta de documentos. "Doar a maior parte do dinheiro e a casa na cidade para a Fundação de Crianças com Câncer. Ficar com a chácara e uma porção menor do valor para os seus gastos pessoais, certo? E essa cláusula de transferência ao Rogério no futuro, se ele demonstrar mudança efetiva." Flávia apenas balançou a cabeça em confirmação. Apesar de a decisão ser pesada, havia um certo alívio em fazê-la. Não queria passar o resto da vida sendo perseguida por fantasmas do passado ou se sentindo em dívida com a memória de Lia. Ela queria ter algo próprio, mas sem levar consigo o peso de destronar Rogério completamente. Por pior que ele tivesse sido, pensava que deveria haver uma pequena esperança. Ao concluir as anotações, Adriano olhou novamente para Flávia, enquanto guardava o calhamaço de papéis em uma pasta etiquetada. "Então farei tudo da maneira que você solicitou. Depois de registrada, a partilha final será entregue ao juiz para homologação, mas não vejo obstáculos. Em poucas semanas estará resolvido." Ele ergueu a pasta, como se mostrasse que ali continha a formalização de um gesto grandioso. "E quanto a tal cláusula para o Rogério, fique tranquila, pois posso cuidar dos termos legais. Vai exigir um monitoramento, talvez um curador para avaliar a conduta dele, mas é perfeitamente viável." Flávia respirou aliviada. A perspectiva de encerrar aquele capítulo de maneira justa, ao menos aos seus olhos, trazia-lhe um sentimento de paz que há tempos não experimentava. "Só tenho mais uma condição. Se um dia Rogério realmente mudar, provar que é um bom pai, eu quero que ele possa ter a chácara. Eu não preciso disso para sempre. Quero uma cláusula que permita que, se ele se transformar em alguém responsável, ele possa herdar a chácara. Seria como um voto de confiança em memória da Lia." Ela repetiu como se quisesse ter certeza de que cada palavra estava devidamente registrada. Adriano respirou fundo, admirado ao ver como Flávia demonstrava firmeza na decisão. Nem sempre a profissão de advogado lhe permitia assistir a atos de bondade genuína, muito menos em uma disputa de herança tão emocional. "É um ato de bondade bem grande, Flávia, mas podemos incluir isso sem problema." Depois de todos os trâmites legais, Flávia arrumou sua vida em caixas e decidiu que precisava de um novo começo longe de Rancho Alegre. A cada objeto que colocava dentro de uma embalagem de papelão, sentia a tensão se dissipar um pouco mais, como se estivesse fechando capítulos de um livro que preferia não reler com tanta frequência. Precisava de distância para curar seu coração, para não esbarrar em Rogério ou em histórias que a perseguiam em cada esquina daquela cidade. Ao conversar com Adriano, seu advogado e agora alguém que considerava um amigo, ela mencionou a vontade de partir. Ele sorriu
e sugeriu, quase de imediato, uma cidade chamada Rio Sereno. Dizem que é tranquila, com paisagens bucólicas, comentou Adriano, apontando para alguns folhetos de turismo em sua mesa. E pelo que pesquisei, o hospital regional de lá está mesmo procurando enfermeiros competentes. Você seria muito bem-vinda. Flávia se inclinou para olhar os panfletos, vendo fotos de um rio largo e cristalino, uma praça arborizada e construções antigas que davam um charme quase nostálgico ao lugar. Rio Sereno, murmurou, experimentando o nome. Gostou da sonoridade suave. Na semana seguinte, ela havia tomado uma decisão firme. Precisava mudar de ares, começar uma vida onde não fosse a enfermeira traída que herdou uma fortuna da ex-sogra. As fofocas de Rancho Alegre a incomodavam, e por mais que tivesse decidido doar a maior parte da herança, ainda se sentia observada por olhares julgadores. Assim, colocou suas roupas, utensílios de cozinha e poucos itens de decoração em caixas, doando o restante para quem precisasse. Não havia por que manter coisas que aprendiam ao passado. Acho que é isso, tudo pronto, disse Flávia em voz alta, admirando a pequena pilha de caixas já etiquetadas. Falava sozinha, pois não havia mais ninguém naquele apartamento que alugara provisoriamente. Mesmo assim, sentia-se mais leve ao notar que não precisava de tanto para se sentir bem. Foi exatamente para Rio Sereno que ela partiu na semana seguinte. O trajeto de carro durou algumas horas, por estradas que, pouco a pouco, se tornavam mais estreitas e ladeadas de verde. Assim que avistou a placa que anunciava a entrada da cidade, Flávia reduziu a velocidade e ficou impressionada com a serenidade do lugar. As casas eram espaçadas, havia muitas árvores e o ar parecia mais puro. Alugou um pequeno apartamento na parte mais tranquila de Rio Sereno, de onde se avistava um parque arborizado que, segundo o zelador do prédio, era conhecido como Parque do IP. O lugar mal tinha móveis, trouxe apenas o indispensável: uma cama confortável, uma mesa simples para refeições e uma estante para guardar livros e lembranças. Não queria nada além daquilo que julgasse essencial. Precisava de poucos objetos, pois desejava preencher aquele espaço com novas memórias, livres do fardo que carregara por tanto tempo. Logo nos primeiros dias, começou a trabalhar no Hospital Central de Rio Sereno, no turno diurno. A sensação de voltar a atuar em um hospital, mas sem a carga emocional que tinha em Rancho Alegre, foi um alívio. Há tempos ela lidava com plantões noturnos e com a lembrança constante de Lia. Agora, o ambiente era outro. Os colegas de trabalho eram receptivos e não sabiam nada de seu passado, de sua separação traumática, de Rogério ou de qualquer fofoca relacionada. "Então você veio de Rancho Alegre?" perguntou Otávio, um enfermeiro que dividia o setor com Flávia. Ele a olhava com curiosidade enquanto preparava uma bandeja de medicamentos. "Sim", respondeu ela tranquila. "Precisava de mudança. Recebi boas recomendações sobre este hospital." "Bom, é um ótimo lugar para quem quer sossego", brincou ele. "Aqui a vida corre sem tanta pressa, embora a gente tenha nossos momentos de agitação no pronto-socorro." Flávia sorriu, lembrando-se do ritmo alucinante que costumava enfrentar no antigo emprego. Parecia que, em Rio Sereno, tudo fluía de modo mais suave. A nova rotina era serena, de fato. Acordava cedo, tomava café em uma padaria charmosa perto de casa, onde a dona, uma senhora chamada Dirce, a recebia sempre com um sorriso e perguntava se a moça nova da cidade já tinha experimentado o famoso bolo de milho local. Depois do café, Flávia seguia para o hospital, cumpria seu expediente, cuidando de pacientes com a atenção e o zelo que sempre caracterizaram sua prática de enfermagem. No fim da tarde, voltava para o apartamento, onde um leve perfume de lavanda, vindo de um difusor que ela mantinha na sala, a recebia de braços abertos. Às vezes, é claro, sentia um vazio súbito. As lembranças noturnas de Lia, aquelas conversas longas e cheias de cumplicidade, emergiam sem aviso. Em outros momentos, Flávia revivia mentalmente a dor da traição de Rogério, mas logo se lembrava de que estava ali para construir algo novo.
Toda vez que esses pensamentos sombrios surgiam, ela se esforçava para imaginar a voz da ex-sogra dizendo com carinho: "Vá viver, minha filha. Você merece ser feliz." E foi com esse espírito que, em uma tarde de folga, Flávia começou a organizar seu pequeno apartamento, colocando quadros simples nas paredes claras e guardando alguns livros em sua estante vazia. Enquanto limpava a poeira de uma caixa que ainda não tinha aberto, o celular vibrou sobre a mesa. O toque ecoou pelo ambiente silencioso. Ela pegou o aparelho e viu o nome de Adriano na tela. Franziu o senho, pois não esperava uma ligação dele naquele dia. Atendeu, ainda apoiada na vassoura. "Alô, Adriano. Oi, tudo bem?" "Oi, Flávia. Desculpe ligar sem avisar." A voz dele soava tranquila, porém com uma ponta de animação. "Vou passar por Rio Sereno na semana que vem, a trabalho, e pensei em convidá-la para almoçar ou tomar um café, se você estiver disponível." Flávia pousou a vassoura contra a parede. A princípio, supôs que fosse alguma pendência de documentação sobre a herança, mas logo percebeu que havia algo diferente no tom de Adriano. Talvez um tom de hesitação ou de expectativa. "Almoço", repetiu ela, sentindo um leve frio na barriga. "Pode ser. Eu vou estar de folga em 2 dias e não tenho nenhum compromisso." "Perfeito", Adriano confirmou, soando satisfeito. "Então marcamos isso, certo? Depois te passo o endereço ou te busco." Quando desligou, Flávia notou que seu coração estava batendo mais rápido do que deveria. Era curioso sentir-se assim, como uma adolescente que recebe o primeiro convite para sair. Em Rancho Alegre, após o divórcio, ela se isolara de qualquer possibilidade de encontro. Não queria envolvimento, ainda se sentia marcada pela traição. Mas Adriano sempre fora gentil, profissional e, acima de tudo, demonstrava respeito pelos sentimentos dela. Quem sabe um almoço não seria apenas um almoço, ou talvez fosse algo mais. A data combinada chegou e Flávia se pegou escolhendo a roupa com cuidado, embora tentasse não admitir para si mesma que estava nervosa. Acabou optando por um vestido leve, florido e uma sapatilha confortável. Queria estar arrumada, mas sem exagero. O espelho refletia uma mulher de expressão suave, com os cabelos soltos e um toque de maquiagem discreto. Por instantes, pensou em Lia, imaginando se a ex-sogra aprovaria sua decisão de dar um passo em direção a um novo relacionamento. O barulho de buzina no térreo fez Flávia pegar a bolsa às pressas e descer as escadas. Assim que chegou à calçada, viu o carro prata de Adriano estacionado, e ao lado da porta, ele a aguardava com um buquê de margaridas. A cena a fez abrir um sorriso imediato. "Espero que goste de flores", disse Adriano, um pouco sem jeito, estendendo o buquê. "Não sabia se você ainda apreciava esse tipo de gesto, mas..." "Gosto sim", confirmou Flávia, aceitando as flores. Sentiu o perfume suave e, ao mesmo tempo, uma espécie de doçura invadir seu peito. "Obrigada." Entraram no carro e Adriano explicou que tinha lido sobre uma lanchonete espetacular chamada Lanchonete Dona Adélia, famosa por tortas caseiras. Flávia riu, lembrando-se das recomendações que sempre ouvia no hospital, pois todos falavam das delícias daquele lugar. O trajeto foi curto, pois a cidade não era grande. Chegando lá, encontraram um lugar simples e aconchegante, com toalhas quadriculadas nas mesas e um aroma de café fresco que parecia embalar a conversa dos clientes. Assim que se sentaram, a dona do estabelecimento, uma senhora de sorriso amigável, lhes entregou o cardápio. "Boa tarde. Experimentem nossas tortas, são a especialidade da casa", disse ela, piscando de modo acolhedor. Flávia e Adriano deram uma breve olhada no cardápio, mas logo começaram a conversar como se fossem velhos conhecidos. Ele lhe falou de casos inusitados no escritório, uma disputa por herança que envolvia um papagaio falante, uma outra situação em que 2 irmãs brigavam por um terreno minúsculo e de como todo aquele clima de briga lhe provocava reflexões sobre a natureza humana. "Acho que sou um advogado meio romântico", confessou Adriano sorrindo. "No fundo, queria que todo mundo se entendesse, mas a realidade é outra. Imagino deve ser complicado lidar com tanta ganância e sentimentos negativos", Flávia comentou, lembrando em parte da própria experiência com Rogério e a herança de Lia.
Para evitar que o assunto descambasse para lembranças desagradáveis, ela começou a falar sobre sua rotina no Hospital Central de Rio Sereno. Contou sobre pacientes cativantes que conhecera, como um senhor que gostava de tocar violão para alegrar o setor de internação, ou uma criança que fazia desenhos de arco-íris para presentear os enfermeiros. A conversa fluía com facilidade, embalada pelo aroma do café e pelo gosto das tortas que acabaram pedindo. Adriano escolheu uma de maçã com canela e Flávia se aventurou em uma de limão merengue. Enquanto degustavam, viram o movimento de pessoas entrando e saindo da lanchonete, a tarde avançando suavemente. Por vezes, Adriano olhava para o relógio, mas não demonstrava a menor pressa em encerrar o encontro. "Acho que passei do horário de voltar para o meu compromisso", ele disse em determinado momento, observando o mostrador do pulso. No entanto, seu tom não deixava transparecer arrependimento algum. "Mas e se você quiser, podemos esticar para jantar, ou tomar uma sobremesa no fim do dia, em outro lugar, talvez." Flávia riu, lembrando-se de como ele fora formal na primeira vez em que se viram para resolver a leitura do testamento de Lia. Agora, havia um lado descontraído, quase galante, que ela desconhecia. Não sabia que o advogado era bom de lábia, brincou, limpando um farelo de torta que ficara nos lábios. "Eu só estou seguindo a minha intuição", ele respondeu, sem disfarçar um sorriso. "E acho que você também está gostando do passeio." Ela hesitou por um segundo, avaliando se deveria realmente prolongar aquele encontro. Entretanto, a leveza do momento a cativava. Fazia tanto tempo que não se sentia assim, relaxada ao lado de alguém, sem carregar o peso da desconfiança. Então deixou-se levar. "Tudo bem, podemos ficar mais um tempo, sim, mas depois vou querer um cafezinho para manter a energia", disse ela, piscando de leve. O que começou como um simples almoço transformou-se quase em um dia inteiro juntos. Depois de comerem na lanchonete, decidiram caminhar um pouco pelas ruas tranquilas de Rio Sereno, observando o vai-vem calmo dos moradores. Passaram pela Praça Central, com um coreto charmoso e bancos pintados em tom pastel. Lá, algumas crianças corriam atrás de pombos, enquanto um senhor lia jornal sentado sob a sombra de uma árvore. Adriano, sempre curioso, perguntou: "Você gosta de música ao vivo?" "Gosto, mas faz tempo que não vou a nenhum show ou apresentação", respondeu Flávia. "Por quê?" "Parece que no próximo sábado vai ter um festival de bandas regionais aqui", ele comentou. "Se ainda estiver pela cidade, posso te chamar para ir caso queira." Ela deu um sorriso meio surpresa com a espontaneidade dele. Parecia que Adriano realmente estava disposto a fazer parte de sua nova vida em Rio Sereno, ou pelo menos a participar de momentos agradáveis. "Podemos combinar sim", disse Flávia, olhando para as folhas verdes das árvores balançando acima do coreto. Depois de algum tempo, voltaram para o carro, onde Adriano a convidou para dar uma volta na zona rural, pois ouvira falar que havia belas paisagens perto do rio que nomeava a cidade. Flávia topou, sem hesitar. Gostaria de ver mais da região e a companhia de Adriano não parecia ser um problema. Pelo contrário, sentia-se segura ao lado dele. Conforme se afastavam do centro, a estrada de terra os levava a um trecho em que o Rio Sereno corria mais amplo. O sol começava a descer, tingindo o céu de tons alaranjados que se refletiam na água. Pararam o carro próximo a uma curva do rio, onde havia uma pequena área gramada e algumas pedras. Um casal de pescadores conversava baixinho enquanto tentava fisgar algo, e um grupo de garças sobrevoava a margem oposta. Flávia desceu do carro e respirou fundo, sentindo o ar fresco encher seus pulmões. O som suave da correnteza era quase hipnótico, convidando a contemplação. Adriano se aproximou, as mãos nos bolsos, parecendo igualmente tocado pela beleza do local. "Incrível como certas paisagens parecem recarregar nossas energias, não acha?" ele comentou, observando a superfície cintilante do rio. "Concordo", respondeu Flávia. "Eu precisava mesmo de um lugar assim que me fizesse lembrar de como a vida pode ser simples e bonita ao mesmo tempo." Ficaram alguns minutos em silêncio, apenas ouvindo a natureza ao redor. De vez em quando trocavam olhares que revelavam uma crescente cumplicidade.
Havia algo ali que não precisava ser dito em voz alta, pois ambos sentiam. Era um recomeço para ela, e talvez uma nova oportunidade para ele, que até então tinha uma vida profissional agitada e pouco tempo para relacionamentos significativos. Ao voltarem para dentro do carro, o céu já exibia estrelas tímidas, pois o crepúsculo avançava. Adriano disse que precisava retomar seu compromisso, mas que, se Flávia quisesse, podiam tomar um café rápido antes de ele deixá-la em casa. Ela concordou, ainda meio relutante em encerrar aquele dia, mas consciente de que ele tinha suas responsabilidades. Encontraram um café pequeno, próximo à entrada de Rio Sereno, onde degustaram uma bebida quente para fechar a noite. Conversaram mais um pouco sobre filmes favoritos, lembranças de infância, e quando se deram conta já passava das 8. Adriano a levou até o apartamento, estacionando em frente ao prédio simples. "Obrigada pelo dia maravilhoso", disse Flávia, segurando a bolsa contra o corpo. Realmente não esperava que fosse tão agradável. "Eu também gostei muito", confessou ele, apoiando o braço no volante. "Na verdade, acho que foi melhor do que eu esperava." Trocaram um sorriso que parecia encapsular todas as expectativas daquele reencontro. Flávia abriu a porta do carro, mas antes de sair, virou-se para encará-lo por mais alguns segundos. Queria dizer algo como: "Podemos repetir isso em breve?" Mas sentiu um frio na barriga que a paralisou. Percebendo o leve constrangimento, Adriano se antecipou. "Bom, a gente se fala, certo?" Falou num tom de quem realmente queria manter contato. Ela concordou com a cabeça, descendo do carro. Assim que entrou no prédio, os passos ecoando pela escada, sentiu o coração acelerado, como se estivesse vivendo um episódio de filme romântico. Ao chegar no apartamento, recostou-se na porta fechada, abraçando as margaridas que ele lhe dera, ainda bonitas, exalando frescor. Pensou em Lia. De alguma maneira teve a sensação de que a ex-sogra aprovaria aquela abertura para o novo, esse gesto de permitir que alguém se aproximasse. E assim começou. O almoço virou quase um dia inteiro juntos. Passearam pela cidade, Adriano a levou para ver o rio que dava nome ao lugar, e ela se pegou pensando em como Lia aprovaria vê-la dando chance a um novo afeto. Com o tempo, Flávia e Adriano estreitaram laços. Os encontros ocasionais em Rio Sereno se tornaram semanais, e as conversas descontraídas ao telefone deram lugar a momentos de cumplicidade cada vez mais profundos. A delicadeza de Adriano para entender as inseguranças de Flávia era notável. Ele costumava dizer, em tom de brincadeira: "Já lidei com vários casos difíceis na advocacia, mas você é o meu caso mais delicado, Flávia." Ela ria, achando graça na forma como ele se referia aos medos que Rogério deixara marcados em sua história. Aos poucos, porém, Flávia se permitia rir de novo, sonhar de novo. Era como se uma nova etapa estivesse se abrindo à sua frente. Em muitas noites, ela se pegava relembrando conversas com Lia, imaginando o que a ex-sogra diria se a visse tão próxima de um novo homem. Provavelmente, Lia teria um sorriso de satisfação, pois sempre quisera ver Flávia seguindo em frente. Num fim de tarde, após o expediente, Adriano surgiu de surpresa no hospital onde Flávia trabalhava. Ela o avistou pelo vidro do corredor e seu coração deu um leve salto. Ele carregava uma pequena sacola de padaria e um buquê simples de flores do campo. "Para você, senhorita enfermeira", saudou o Otávio, o colega de Flávia, abrindo passagem com um ar zombeteiro. "Ei, não começa, Otávio", retrucou Flávia, abafando o riso enquanto caminhava até Adriano. "Trouxe pão de queijo quentinho e bolo de milho, porque descobri que você adora", disse Adriano, entregando a sacola com gentileza. "Pensei que pudesse ter fome depois de um dia cheio." "Você é realmente imprevisível e um pouco intrometido", respondeu ela, embora seus olhos demonstrassem gratidão. "Mas gostei, obrigada mesmo." O relacionamento entre eles foi crescendo com naturalidade. Flávia percebia que as feridas deixadas por Rogério cicatrizavam um pouco mais a cada demonstração de afeto de Adriano. Claro que havia momentos em que ela se retraía, lembrando-se de algumas humilhações que sofrera no passado, mas Adriano nunca a pressionava. Sabia que forçar confidências ou apressar sentimentos só aumentaria o medo dela.
Em menos de um ano, tornaram-se um casal inseparável. Em cada conversa, em cada passeio nas margens do rio que nomeava a cidade, Flávia descobria que confiar de novo podia ser bom, ainda que exigisse coragem. Adriano, por sua vez, entendeu que Rio Sereno lhe trazia uma paz que ele jamais experimentara nas cidades maiores em que atuara como advogado. Decidiu, então, abrir um pequeno escritório local para atender casos da região. Foi uma mudança significativa, mas que combinava com a nova fase que ambos viviam. Logo ele se instalou numa sala modesta, numa ruazinha com paralelepípedos e casinhas antigas. Ali, podia receber clientes sem a correria e o estresse das grandes capitais. E quando não estava trabalhando, visitava Flávia, ou a encontrava para almoços descontraídos, ou ainda aparecia no hospital para um café rápido com ela entre um atendimento e outro. Quando Adriano a pediu em casamento, fê-lo de forma simples e cheia de significado. Os dois caminhavam pelo parque da cidade, que ficava na parte mais alta de Rio Sereno, onde uma enorme árvore de tronco grosso e raízes expostas chamava a atenção de qualquer visitante. A luz do fim de tarde pintava o céu de tons alaranjados, e havia poucas pessoas naquele horário. Ele segurou a mão de Flávia, visivelmente nervoso. "Você sabe que eu não sou bom com discursos prontos", começou tentando sorrir. "Mas eu queria te perguntar se aceita passar o resto da vida comigo. Tenho um anel simples aqui. Não representa luxo, mas sim o quanto eu quero construir algo verdadeiro ao seu lado." Flávia sentiu o rosto ficar quente. Um turbilhão de pensamentos passou por sua cabeça. As noites em que chorou sozinha, a memória de Lia, o medo que sentira de não ser mais capaz de amar. Mas ali estava Adriano, um homem gentil, respeitoso, que a amava pelo que ela era, sem julgamentos. "Aceito", sussurrou com a voz embargada, "e acho que Lia aprovaria isso, onde quer que ela esteja." Sem controlar as lágrimas, ela deixou que ele colocasse o anel em seu dedo. Foi impossível não lembrar-se de Rogério e do que acontecera no passado, mas a emoção daquele instante trouxe um alívio diferente, como se estivesse enfim se permitindo recomeçar. A cerimônia de casamento foi pequena. Apenas alguns amigos próximos, colegas de trabalho do hospital e do escritório de Adriano. Escolheram um jardim encantador perto do rio, onde flores coloridas decoravam o ambiente de forma suave. Flávia vestiu um simples vestido branco, que combinava com sua personalidade discreta. Adriano usava um terno claro, sem gravata, pois queria se sentir à vontade em meio à natureza. Durante a troca de votos, Flávia segurou as mãos de Adriano e, em pensamento, agradeceu a Lia por ter sido a força que a incentivara a acreditar em si mesma. O vento que soprava entre as folhas das árvores parecia, de alguma forma, carregar a memória da ex-sogra, como se sussurrasse: "Viva, minha filha, viva." Meses depois, Flávia descobriu que estava grávida. A notícia chegou em um momento de grande estabilidade emocional. Ela havia passado pelo consultório médico, suspeitando de alguns sintomas, mas não queria criar expectativas, pois lembrava das insinuações de Rogério, que certa vez dissera de forma cruel: "Você nem serviria para ser mãe." Entretanto, ao receber o resultado positivo, sentiu uma mistura de euforia e alívio. Adriano, ao saber, riu tão alto que quase acordou os vizinhos. Era tarde da noite quando Flávia compartilhou a notícia. "Isso é incrível", exclamou ele, abraçando-a. "Nós vamos ter um bebê, Flávia. Você consegue acreditar?" Ela chorava de alegria, com as pernas tremendo de emoção. Afinal, passara tantos anos ouvindo comentários maldosos sobre sua capacidade de ser mãe. Agora, a vida provava o contrário. Quando a pequena Laura nasceu, foi recebida com um entusiasmo imenso pelos pais. A chácara que Lia deixara, até então vazia, acabou se tornando um refúgio de fim de semana para a nova família. Adriano fez questão de reformar a casa, pintar as paredes e cuidar do jardim, transformando o lugar em um espaço acolhedor e cheio de vida. Passaram-se 5 anos. Laura crescera cheia de energia, com um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Curiosa sobre tudo, a menina fazia perguntas sem fim. Por que o céu é azul? Por que o vento faz barulho? Por que os passarinhos cantam?
Flávia se divertia tentando responder a cada uma delas. Percebendo que o trabalho integral no hospital a afastava demais da filha, Flávia resolveu largar o regime integral e ficar em meio período. Assim, passava metade do dia com Laura, brincando no gramado, lendo historinhas e explorando o pequeno pomar que haviam plantado perto da chácara. Adriano continuava conciliando seus casos no escritório, montado no anexo da casa. Não era raro vê-lo estudando processos jurídicos, enquanto Laura pintava desenhos coloridos ao seu lado. A rotina era pacata, mas rica em afeto. Em alguns momentos, Flávia se lembrava de Lia e até mesmo de Rogério, questionando-se se o ex-marido teria se endireitado. Desde a leitura do testamento e dos desentendimentos finais, eles não mantiveram mais contato. Ela não se importava em saber dele, mas, inevitavelmente, vez ou outra, pensava se aquele homem que um dia conhecera poderia ter se transformado em alguém melhor. Afinal, havia a cláusula que deixava a chácara para ele, caso mudasse e fosse um bom pai. Era um gesto nobre de Flávia, mas no fundo, ela não nutria grandes expectativas de que isso realmente acontecesse. Adriano também não tocava no assunto Rogério. Respeitava o espaço de Flávia e entendia que mexer em certas feridas não traria nada de bom. Preferia seguir construindo um lar onde Laura fosse criada com leveza e onde Flávia pudesse exercitar a felicidade que por tanto tempo lhe fora negada. Dessa forma, o nome de Rogério quase não era pronunciado na casa. Era como um fantasma que, se ninguém mencionasse, deixaria de existir. Porém, a vida às vezes prega peças. Quando Laura completou 2 aninhos, eles resolveram fazer uma pequena comemoração no quintal gramado da chácara. Não foi nada muito grande, apenas alguns amigos próximos, Otávio do hospital, a dona Dirce da padaria, que adorava crianças, e mais 2 colegas de Adriano do escritório. Fizeram uma mesa de bolo e doces, balões coloridos amarrados em cadeiras e uma caixa de som tocando canções infantis. Parece que a Laura quer mais balas do que brincadeiras, olha só, comentou Flávia, rindo enquanto via a filha com a boca cheia de docinhos. Adriano, que havia se arriscado na cozinha para confeitar o bolo, chegou por trás e passou o braço em volta da cintura de Flávia. E se ela ficar muito agitada depois de tanto açúcar, vou fingir que não tenho nada a ver com isso, brincou, exibindo um sorriso de satisfação. A tarde transcorreu repleta de brincadeiras simples, como corridas de saco e bolhas de sabão. Laura gargalhava ao ver os adultos se divertindo tanto quanto ela. Já quase no cair do sol, as pessoas começaram a ir embora, deixando Flávia e Adriano envolvidos na arrumação das sobras de bolo e balas espalhadas pelo gramado. Laura corria de um lado para o outro, ainda cheia de energia, enquanto o casal recolhia pratos descartáveis e copos de plástico. Bom, acho que conseguimos organizar tudo por aqui, comentou Flávia, empilhando pratos para jogar no lixo. Depois da última inspeção, vamos colocar Laura no banho, porque está imunda de tanto rolar na grama, disse Adriano rindo. No entanto, o som de um carro se aproximando pela estrada de terra interrompeu o momento. Flávia ergueu o olhar, surpresa, pois não esperava mais nenhum convidado. Virou-se na direção do portão rústico que isolava a chácara e viu um veículo estacionar. O motor foi desligado e alguém desceu do carro. Ela não reconheceu imediatamente, mas sentiu um calafrio percorrer o corpo. Deve ser algum conhecido do Otávio, sei lá, sugeriu Adriano, sacudindo a poeira das mãos. Mas ao darem alguns passos na direção da porta da casa, onde se tinha uma visão mais clara do recém-chegado, Flávia parou abruptamente. O leve sorriso que trazia desapareceu, substituído por uma expressão de espanto. Laura, que brincava por perto, percebeu a mudança no semblante da mãe e correu para se agarrar às pernas dela, sem entender o que estava acontecendo. O visitante continuava parado próximo ao carro, como se decidisse se bateria palmas para anunciar sua chegada ou se simplesmente se aproximaria. Flávia deixou cair o pano de prato que segurava, sentindo o coração batucar dentro do peito. Não havia engano. Era mesmo ele, e era a última pessoa que ela imaginaria ver na porta de sua casa. "Flávia, você está bem?" perguntou Adriano, notando que ela empalidecera subitamente.
Ela não conseguiu responder. Suas pernas tremiam, enquanto o olhar fixava-se no homem que ousava aparecer ali depois de tantos anos. Aquilo a fez reviver em segundos a dor que passara, a humilhação e a sensação de abandono. Tomou fôlego, tentando manter a compostura, mas seu peito ardia numa mistura de raiva, surpresa e algo que não conseguia nomear. "Fica aqui com a Laura", ela sussurrou para Adriano, entregando-lhe a menina. "Vou ver o que ele quer." Com passos tensos, mas firmes, caminhou até a entrada. O sol já se punha, lançando tons alaranjados sobre o gramado, e havia um silêncio incômodo, como se até os insetos e pássaros tivessem parado para observar a cena. Flávia destrancou a porta que separava o quintal da área externa, sentindo-se dividida entre a vontade de mandá-lo embora e a curiosidade de saber o que pretendia. Então, finalmente, ela abriu a porta para encarar o visitante. Num instante que lhe pareceu eterno, viu o rosto que já conhecera tão bem. Notou que algumas marcas de expressão surgiram, que os cabelos estavam mais ralos. O homem diante dela carregava um ar cansado, uma expressão quase envergonhada. Não precisou de mais do que alguns segundos para constatar a identidade dele. Seu coração gelou. Era Rogério. Rogério desceu do carro e uma menina de cabelos loiros se escondeu tímida atrás dele. Ele a pegou no colo com cuidado, como se tentasse passar segurança. Flávia, parada perto da varanda da chácara, piscou algumas vezes ao reconhecer que aquela só podia ser Manu, fruto da relação dele com Sônia. A pequena parecia nervosa ao encarar a desconhecida, pois mal se mexia, observando tudo com olhos curiosos. Já Rogério, diferente de como Flávia se lembrava, trazia um olhar cansado, mas sem a habitual arrogância que a marcara no passado. E numa das mãos, segurava uma caixa de confeitaria embrulhada em fita simples. "Oi, Flávia." Ele forçou um sorriso visivelmente desconfortável. "Desculpa aparecer assim. Só queria... queria agradecer." Flávia não pôde evitar arquear as sobrancelhas, ainda processando o fato de Rogério estar ali na chácara. Parecia surreal que, depois de tanto tempo sem contato, ele simplesmente surgisse no dia da festa de aniversário de Laura. Ela abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra saiu de imediato. Ficou olhando para Manu, encolhida nos braços de Rogério, refletindo sobre o quanto aquela criança era diferente do que imaginara. Ao longe, Adriano, que vinha do quintal após recolher alguns pratos sujos, cumprimentou Rogério de forma cordial, mas preferiu manter certa distância, atento ao semblante de Flávia. "Agradecer?" repetiu Flávia, ainda sem compreender o real propósito daquela visita inesperada. Rogério fez um breve aceno, ajeitando Manu no colo. A menina escondia o rostinho no ombro dele e a expressão de Rogério transmitia um ar de quem carrega várias histórias para contar, mas não sabe por onde começar. Seus ombros pareciam mais baixos do que antes, como se o peso das decisões passadas tivesse deixado marcas. Ele pigarreou, sustentando o olhar de Flávia com dificuldade. "Sim, a chácara não veio para mim, mas graças às condições que você colocou, eu tive que virar gente." Ele suspirou, como se estivesse aliviado por admitir aquilo. "Sônia me deixou, depois de um tempo, e foi embora. Seguiu a vida dela sem olhar para trás. Fiquei com Manu e precisei aprender a ser pai de verdade. Consegui um emprego fixo, comecei a cuidar dela, parei de gastar com bobagens. Sabia que, se eu demonstrasse que mudei, teria uma chance de conquistar a chácara um dia." Flávia recuou o corpo, processando cada palavra. Lembrou-se imediatamente da cláusula que inserira no testamento de Lia, permitindo que Rogério ficasse com a propriedade se, e somente se, mostrasse ser um homem responsável. Por um segundo, flashes da memória vieram à tona. O dia tenso no escritório de advocacia, as lágrimas contidas, a súplica dele, as discussões envolvendo Sônia. Agora, parecia que ele fizera de fato algum esforço para melhorar. Sentindo a textura do vestido contra suas mãos, Flávia notou o próprio coração pulsar com mais força. A menininha no colo de Rogério a encarava, alternando o olhar entre a mãe de Laura e o ambiente, como se também tentasse entender aquele encontro.
Eu trouxe um bolo para o aniversário da Laura. Rogério estendeu a caixa de confeitaria em direção a Flávia. Espero que não seja tarde demais. Só queria mostrar que não sou mais o mesmo irresponsável de antes. As palavras dele soaram sinceras. A lembrança de tantas brigas, tantas lágrimas derramadas, passou pela cabeça de Flávia. Mas ali, diante de seus olhos, estava um homem que aparentava ter deixado a arrogância para trás. Na casa, ouvia-se o som distante de Laura gargalhando com Adriano, que voltara para o gramado. Flávia respirou fundo, tentando absorver aquela cena em sua totalidade. Pensou no quanto as pessoas podem mudar, ainda que não seja tão comum quanto se gostaria. Rogério sustentava o bolo nas mãos, com a postura de quem tinha algo a provar, mas sem a agressividade do passado. Ela deu um pequeno passo adiante, analisando a expressão de Manu. A menina apertava os olhinhos, talvez incomodada com a claridade do sol, ou apenas curiosa com a estranha situação. Rogério, por sua vez, parecia ainda mais desconfortável, temendo ser enxotado dali a qualquer instante. Flávia, então, juntou a coragem que conseguia encontrar dentro de si. A festa foi mais cedo, mas ainda temos comida e bebida. Quer entrar? Convidou, num impulso que surpreendeu até a si mesma. Sentia que não poderia simplesmente ignorar o esforço dele de ter vindo de longe com a filha. Apesar disso, Rogério meneou a cabeça em negação, esboçando um leve sorriso triste. Melhor não. Não quero estragar o clima. E tenho uma longa viagem de volta. Só queria mesmo dizer obrigado. E dizer que, bom, sinto muito por tudo que fiz a você. Adriano, a poucos metros de distância, apenas observava em silêncio, respeitando o espaço de Flávia para lidar com aquela situação. Ele confiava em seu discernimento, embora estivesse pronto para intervir caso fosse necessário. Laura, ainda pequenina, continuava brincando sem perceber a presença de Rogério e Manu na parte frontal da chácara. Flávia se aproximou, tomando cuidado para não parecer brusca. Queria dizer algo que acalmasse não apenas Rogério, mas também a si mesma. Observando Manu de perto, notou a expressão delicada e o medo contido nos olhinhos dela. Recordou-se de quando tinha a idade da garota e também se sentia assustada em situações desconhecidas. Aquilo a fez sentir um sopro de empatia. "Tá tudo bem, já passou", murmurou Flávia, ainda com a voz um pouco trêmula, sem conseguir disfarçar a pontada de emoção ao ver Rogério segurando a filha. "Se você está se esforçando para ser um bom pai, fico feliz. É só o que me importa." Ela não sabia o que mais dizer. O silêncio pareceu pesar. Rogério balançou a cabeça em agradecimento, sem encontrar palavras de resposta. Apertou Manu contra o peito e a menina, ainda confusa, se agarrou à camisa dele. Em seguida, ele fez um gesto de adeus, acenando com a mão livre, enquanto se afastava em direção ao carro. Flávia o acompanhou com o olhar, sentindo uma mescla de alívio e estranheza. Aquela era a primeira vez que Rogério aparecia sem a velha arrogância, sem brigas ou gritos. Era quase surreal. Assim que o carro sumiu na estradinha de terra, Flávia se viu parada, segurando a caixa de bolo que ele deixara. Percebeu que não era apenas um item qualquer. Simbolizava um pedido de desculpas, uma tentativa de provar que de alguma forma havia mudado. Passou alguns instantes refletindo sobre esse fato. Então, sentiu os passos de Adriano se aproximando. Ele apareceu em seu campo de visão, enxugando as mãos em um pano de prato. "Tá tudo certo, Flávia?" perguntou preocupado. "Você parece meio abalada." Foi estranho, mas acho que sim." Ela voltou-se para Adriano, exibindo um sorriso tênue. "Ele só queria agradecer e me dar esse bolo. Disse que está tentando ser alguém melhor por causa da Manu." Adriano assentiu, olhando para a caixa de confeitaria nas mãos dela. Por um breve instante, ele também pareceu surpreso com a mudança de postura de Rogério, mas preferiu não tecer muitos comentários. Ao longe, Laura continuava brincando, totalmente alheia ao que acontecera. Diante daquele cenário, Flávia decidiu que o melhor a fazer era voltar para o quintal e retomar a celebração. Alguns minutos depois, ela colocou a caixa de bolo na mesa ao lado dos doces que restavam da festa.
Laura, curiosa, quis saber de onde tinha vindo aquele bolo diferente, mas Flávia apenas sorriu e distraiu a menina com mais brincadeiras. À medida que reorganizava a mesa, Flávia não conseguia deixar de pensar em Lia, recordando-se do quanto aquela senhora fora corajosa ao escolher deixar seus bens para a ex-nora, mesmo sabendo que o filho possivelmente se revoltaria. Enquanto guardava pratos e copos numa sacola, Flávia percebeu como aquele ato de Lia, embora tivesse sido duro para Rogério, acabou criando uma oportunidade para ele rever sua vida. Sem a herança imediata, ele aparentemente fora forçado a buscar independência, responsabilizar-se pela filha e, quem sabe, repensar seus valores. Era como se a decisão da mãe houvesse plantado nele uma semente de mudança. Com o passar do tempo, Flávia seguiu com sua vida na chácara, ao lado de Adriano e de Laura. A casa tornou-se um lar aconchegante, onde o riso da menina ecoava pelos corredores e onde se ouviam, quase sempre, os passos de Adriano indo e vindo de seu escritório, no anexo que ele transformara num ambiente de trabalho acolhedor. Muitas vezes, Flávia sentia um bem-estar imenso ao caminhar pelo quintal, vendo as flores que plantara desabrocharem conforme as estações mudavam. A cada ano que se passava, Laura crescia um pouco mais, descobrindo novas palavras, novas brincadeiras e pedindo explicações para tudo que via. Se tropeçava em uma pedra, levantava rindo, querendo entender por que o chão não era sempre reto. Se avistava um passarinho, corria até a mãe para perguntar o nome da espécie. O tempo ali fluía com tranquilidade. De vez em quando, Rogério mandava notícias distantes, enviava uma mensagem ou uma foto de Manu em seu primeiro dia na escola, relatava como estavam progredindo e contava que conseguiram um emprego mais estável. Não se tornaram próximos, afinal, não havia uma amizade para ser resgatada ali. Porém, a cordialidade marcou aqueles contatos ocasionais, sugerindo que, de certa forma, ambos amadureceram. Flávia deixou de carregar a mágoa no peito, substituindo-a por uma aceitação serena do que acontecera. Tinha sua família, seu rumo e a sensação de estar em paz com o passado. O vazio que Lia deixara transformou-se em saudade suave e grata. Flávia não passava um dia sem lembrar das palavras de carinho que a ex-sogra oferecia quando ela se sentia perdida. Em particular, gostava de recordar as conversas na cozinha, quando Lia servia um café quentinho e dizia: "Você tem um coração grande, minha filha. Não deixe ninguém diminuí-lo." Agora, com Laura explorando o gramado, fazendo bolhas de sabão ou brincando com a mangueira, Flávia às vezes tinha a impressão de ouvir, ao fundo, um eco da risada suave de Lia. Ao olhar para Adriano concentrado em ler processos jurídicos na varanda, Flávia se sentia grata pela virada que sua vida dera. Ele não era apenas seu marido, mas o melhor amigo que a vida apresentara depois de tantas provações. Havia momentos em que, deitado no sofá, ele chamava Laura para ouvir suas histórias, relatos simples sobre casos engraçados no escritório ou sobre pequenas viagens que fizera antes de conhecê-las. A menina ouvia tudo com atenção, aninhando-se nas pernas do pai, curiosa para absorver cada detalhe. Não que a vida fosse perfeita. Havia problemas pontuais no trabalho, preocupações financeiras em alguns meses e até pequenas brigas domésticas sobre quem lavaria a louça ou quem arrumaria o quarto de Laura. Ainda assim, havia um clima de união que Flávia jamais experimentara com Rogério. Era uma parceria genuína, construída em confiança mútua. Assim, o recomeço que Lia proporcionara, ao dar a herança para Flávia, floresceu por completo. Os traumas do passado ficaram para trás, transformando-se apenas em lembranças que, vez ou outra, vinham à tona para reforçar o quanto Flávia crescera como pessoa. A chácara continuava sendo o grande refúgio, cercada de verde e das boas memórias que construía dia após dia. E no balanço final, ela compreendeu que, às vezes, as perdas mais profundas criam espaços para novos inícios. Tudo que houve de dor, humilhação e choro se transformou em motivação para seguir em frente. Aprendera a se permitir a felicidade novamente, mesmo depois de tantas desilusões. Quando fechava os olhos, às vezes, podia quase sentir o toque das mãos de Lia, podia quase ouvir a voz idosa e suave sussurrando: "Vai em frente, filha.
A vida ainda tem muito a oferecer. Flávia sentia que essa mensagem reverberava em sua alma como um incentivo constante a continuar vivendo de modo pleno, ainda que surgissem obstáculos. E, ao olhar para Laura, correndo entre as árvores, ou para Adriano sentado com uma xícara de café, ela reconhecia que a vida havia, de fato, lhe dado uma segunda chance. Aquela sensação de plenitude não era ilusória, e sim fruto das escolhas que Lia tornara possíveis, mesmo depois de partir. A partir do instante em que Rogério subira naquele carro e se fora, levando Manu, Flávia enfim fechara um capítulo doloroso. Não havia mais espaço para rancor ou ressentimento. Existia apenas a certeza de que cada um encontrara seu rumo, seguindo o melhor que podia. De certo modo, a ida de Rogério naquela tarde de aniversário marcara o desfecho de uma história repleta de mágoas, mas que, paradoxalmente, havia se resolvido de forma inesperada. E naquele momento, no fim das contas, ela escolheu respirar fundo e sorrir, abraçando a nova vida que construíra com Adriano. As memórias de Lia permaneceriam vivas na chácara, nos álbuns de fotografia, nos sorrisos de Laura e até nos bolos que Adriano vez ou outra tentava confeitar, lembrando-se das receitas que ouvira falar. Era uma forma de honrar quem Lia fora e o que ela deixara como legado. O recomeço que Lia lhe dera floresceu, superando traumas, abrindo portas e permitindo que Flávia não apenas vivesse, mas florescesse. Afinal, a existência não precisava ser perfeita para ser feliz. Bastava acolher as mudanças e seguir adiante, um passo de cada vez, um sonho de cada vez, um amor de cada vez. No balanço final, Flávia compreendeu que, às vezes, as perdas mais profundas criam espaços para novos inícios. E sempre que fechava os olhos, era como se pudesse ouvir a voz de Lia dizendo: "Vai em frente, filha. A vida ainda tem muito a oferecer."